Harmônica das lágrimas e preces, tu nos ensina sempre a Deus nos confiar, nos bons momentos. Oi, tia Dalva. Boa tarde, tia. Oi, Frei. Boa tarde. Vamos lá, né, gente? Que bom. Desta família agostinha. Boa tarde. Te suplicamos hoje sempre, roga a Deus por tudo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Frei? Ótimo. Me escutam? Me Sim. veem bem? Muito bem. Fica melhor assim. O pessoal vai chegando. Vai ajeitando aí. Vamos dando boa noite a quem está chegando. A Ana chegou. A Maria José também. A Dalva já está aí com a Cecília. Bom, gente. Estava ouvindo aqui o hino a Santa Mônica, como é bonito, né, Frei? Ah, ele é bem bonito, sim, sim. Bem bonito. Deixa eu ver como faz isso aqui. Oi, não quero que Ana. atrapalhando. Vai ajeitando aí, Frei. Você não cair. Tá bom, tá ótimo. Se não cair, tá ótimo. E aí, tudo bem com vocês? O Gael, a tia Dalva tá escrevendo e também um monte de gente escreveu ontem que a live foi muito bacana, o pessoal gostou muito. O pessoal gostou. Uma introdução super boa, que eu também achei, viu? Eu também tô falando junto, foi demais, Frei. Foi muito legal, muito bom. Tudo bem. Então agora a gente vai dando sequência, porque a gente tem muito para ouvir, a gente quer aprender demais, o espaço de tempo é pouco, Então, exatamente. Então vamos lá, que é uma alegria. Vamos começar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, enviai sobre nós o Espírito Santo para que nós sejamos capazes de estar sempre na tua vida, para que nós sejamos capazes de estar sempre na vida dos nossos irmãos, que nós sejamos capazes sempre de aprender os conteúdos para poder vivê-los em primeiro lugar e depois transmitir aos outros. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Muito bem, queridos amigos, queridos irmãos de fé. Que alegria nós estarmos juntos mais um dia para falar deste grande personagem, deste grande homem, dos maiores do Ocidente, Santo Agostinho, bispo de Hipona, um homem que escreveu muito e legou à igreja obras, né, que restaram imortais até hoje. Uma dessas que nós estamos analisando, né, é as Confissões. Ontem, no meio da empolgação, eu esqueci de dizer para vocês quando que as Confissões foram escritas. Elas foram escritas entre 397 e 401. Então, Agostinho já era um homem de seus quase 40 anos, já era bispo há pelo menos uns 2, 3 anos, e escreve, então, as Confissões. Possivelmente, ele escreveu essas Confissões a pedido, porque alguém queria saber a trajetória da vida dele. Só que ele, em vez de falar minuciosamente, de forma detalhada sobre a vida dele, porque ele não acha produtivo ficar entrando em fofocas e querelas, ele prefere narrar a vida dele, né? Omitindo alguns fatos e narrando outros que ele julgou importante. Então, assim, o problema das Confissões é o seguinte: nós estamos diante de um homem que escreve uma obra no ano 400, recordando fatos de 20 anos atrás. Vocês entendem qual que é o problema? Ou seja, a gente às vezes não consegue perceber a diferença entre o Agostinho narrante e o Agostinho narrado. Ou seja, o Agostinho que está narrando fatos que aconteceram com ele. Tá? Esse é um outro aspecto para a gente entender bem e sempre, né, as Confissões. Bom, vamos lá. Hoje,
o nosso tema, a nossa conversa, vai ser basicamente sobre o segundo livro das Confissões. É um livro curto, porém denso, de uma profundidade que eu espero que eu consiga transmitir para vocês algumas dessas intuições agostinianas. Este livro, fazendo um resumo, ele é todo dedicado aos 16 anos da vida de Agostinho. Tá. Enquanto o primeiro livro, ele narra fatos da infância e da adolescência, vamos dizer assim, aqui Agostinho já é um adolescente quase, né, digamos, com 16 anos ele tinha nessa época. Então, para ele ter narrado este ano e este episódio no livro segundo das Confissões, é porque para ele este episódio é fundamental. Tá. Ou seja, os 16 anos dele foi como se fosse um ponto, vamos dizer assim, que ele acha que ele pecou muito. Que ele acha que ele se afastou muito de Deus. Contexto. Agostinho estudava numa cidade chamada Madaura, perto da sua cidade natal, perto de Tagaste. Foi fazer o ginásio ali, vamos simplificar a questão. Tipo, os ensinos elementares, depois de ter feito os ensinos básicos em Tagaste, a alfabetização básica, depois ele foi para o ginásio, e o plano do pai dele era mandar ele para Cartago, a principal cidade da África, a mais importante. Porque isso é importante, né? A gente não associa muitas vezes Santo Agostinho com a África. A gente conhece ele na Itália. Agostinho é africano. Isso é importante. Romano de cultura, africano de nascimento. Uhum. Claro, para nós, hoje a África parece um lugar distante, estranho. Mas vocês já foram para a Itália? Vocês já viram como a Sicília é perto? Como era perto Roma? Ou seja, depois do século VII, com a invasão dos muçulmanos, a África se tornou para nós um lugar estranho, diferente, longe. Mas ela sempre fez parte do Império Romano. Então, Agostinho é um africano romano de cultura, de educação. Cartago era a principal cidade da África e a terceira do Império, hein? Pela importância, porque ali era como se fosse, vamos dizer assim, como o celeiro de Roma, porque se produzia muito trigo naquela região, muito cereal que alimentava Roma praticamente. Tá? Então essa é uma primeira ideia. Muito bem lembrado, obrigado porque me ajudou, né, a lembrar. Então Agostinho fez a educação básica em Tagaste, depois foi para Madaura, e o plano do pai dele era mandar ele para Cartago. O que aconteceu? O pai dele ficou sem recursos. E ele teve que voltar para casa e ficou 1 ano no ócio. Ele fala 1 ano vadiando. É assim que ele está dizendo. Então, os 16 anos? Isso. Quando ele tinha 16 anos, o pai dele disse, olha, não posso te mandar agora, sei lá, para os Estados Unidos, porque eu preciso juntar recursos e me organizar financeiramente para tal. Claro, ele era o pai de Agostinho, ele era um cidadão romano que trabalhava, vamos dizer assim, na prefeitura. Era um funcionário público, um cidadão modesto. Tinha um amigo muito rico, romaniano. Este amigo vai acompanhar Agostinho por toda a vida. Enfim, depois. Tá? E este amigo financiou depois a ida de Agostinho para Tagaste. Para Cartago, desculpa. Tá? Então, assim, esse é o contexto do livro. O livro, segundo as Confissões, narra todos os 16 anos de Agostinho, quando o pai dele ficou sem recursos, ele teve que voltar para casa e ficou vadiando, vamos dizer assim. Uhum. E ele conta esse fato porque para ele é fundamental, esses 16 anos. Nós vamos entender por quê. Eu espero mostrar para vocês. Vamos, então, já explicado um pouco, bom, a divisão do livro. Então, o livro narra esses momentos de Agostinho em casa, quando ele sai com os amigos, um pouco fazer arruaça pela rua,
com essas companhias, mostre como ele estava fervilhando de paixão, imagina, né? Ele fala 16 anos de idade, estava subindo pelas paredes, como a gente costuma Auge, né? brincar No por auge aí, da né? adolescência. É. E isso é um ponto. Uma parte do livro ele dedica a isto. A outra parte, ele dedica a analisar o famoso roubo das peras. E nós vamos entender que esse roubo das peras é estranho pra caramba. Porque, para Agostinho, o fato de ele ter roubado peras foi como se ele tivesse matado Jesus com uma facada na cruz. Ou seja, para dizer como ele valorizou esse fato. Bom, Tá. mas eu gostaria de começar a leitura com vocês, se vocês tiverem exatamente, os hormônios a mil, como sempre. Então, assim, quem tiver, livro 2, comecinho. Diz Agostinho: quero lembrar minhas vergonhas passadas e as corrupções carnais da minha alma, não porque eu as ame, mas para te amar, meu Deus. Faço isso por amor de ti, retraçando meus caminhos mais vis, na amargura do meu arrependimento, para que tu te tornes doce para mim, doçura que não falha, doçura fértil e segura, que me recolhe da dispersão na qual me cindi inutilmente, quando, vertendo de tua unidade, me dissipei na multiplicidade. Por um tempo, na adolescência, fervi de me saciar de baixezas, deixei brotar uma floresta de amores vários e sombrios. Gastei minha imagem e apodreci perante teus olhos, querendo agradar a mim mesmo e agradar os olhos dos homens. Esta é certamente uma das passagens mais belas e profundas das Confissões. Vocês viram o poder da narrativa e o poder e o uso das palavras que tinha? É poesia, na verdade. Vocês estão percebendo isso, as metáforas que ele usa. Então, Agostinho está dizendo: eu quero relembrar as minhas torpezas, Senhor, por amor do teu amor. Agostinho narra as vicissitudes dele por este motivo, por amor de Deus, por amor deste Deus que o resgatou, deste amor que o salvou. E Agostinho diz: por isso eu vou retraçar, ou seja, recaminhar mais uma vez, passando pela minha memória para lembrar destes fatos. Ele diz, memórias amargas, para que tu te tornes doce. Aqui o jogo de palavras de opostos em Agostinho é sempre fundamental. Ou seja, amargura, doçura, a amargura do pecado, a doçura pela certeza do perdão, brota em Agostinho. E aqui tem uma das frases que eu mais gosto. Porque Deus que me recolhe da dispersão. É uma palavra que a gente usa, recolher, para recolher coisas dispersas. Recolher o grão, recolher a roupa no varal. É uma palavra profunda. Agostinho diz, Deus o recolheu destas multiplicidade de coisas nas quais ele estava e sempre viveu. E aqui é interessante. Me cindi inutilmente quando, vertendo de tua unidade, me dissipei na multiplicidade. Travou, vocês conseguiram escutar? Pelo menos a voz? A gente ouve bem, padre. A minha imagem é meio tremenda, mas a gente, graças a Deus, está te ouvindo super bem. E estamos Ótimo. realmente todos aqui encantados com esse jogo de palavras. Esse jogo de palavras, por isso que eu falo, uma tradução conta tudo. Conta muito. Agostinho está falando o seguinte, eu me cindi, eu me arrebentei, eu me quebrei quando eu saí da tua unidade para cair na multiplicidade. Esse é o ponto. Quando a alma humana abandona a Deus, que é a fonte do ser, a fonte da unidade, ela cai na multiplicidade das coisas. Ela se perde, ela se confunde, ela se dissipa nas coisas. E esse é o drama do Agostinho, porque ele percebeu que esse é o caminho que ele fez. E ele diz,
ele segue, né? Por um tempo, na adolescência, fervi destas baixezas. Deixei brotar uma floresta de amores. Gastei a minha imagem. Que imagem que ele está falando aqui? Vocês podem fazer uma ideia? Essa ideia que Agostinho está dizendo, eu gastei a minha imagem. É a imagem de filho de Deus. O homem alma, né? foi... Exatamente. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas devido ao pecado, ele perdeu a semelhança. Ele perdeu esta imagem. Ele ficou uma imagem distorcida. Não é mais como aquela imagem perfeita de filho de Deus. Para Agostinho, a perda da imagem é um tema fundamental. Ou seja, quando o homem se separa de Deus, ou quando ele se expressa uma categoria de alma, quando a alma abandona a unidade, quando a alma abandona o Pai, ela cai na multiplicidade, cai no pecado, e aí ela se sacia, como se fosse, Agostinho usa essa metáfora em outros lugares, como se fosse os porcos comendo lavagem, se saciando. É tudo motivo, vocês já estão intuindo o que está por trás dessa narrativa também. A questão do filho pródigo. Agostinho é o filho pródigo, que sai do pai, olha que interessante. Ele sai do pai, por quê? Porque ele quer curtir o mundo, quer a sua independência, ele quer fazer as suas experiências, ele cai na multiplicidade do mundo, na multiplicidade das coisas. E a partir dali ele se perde, porque longe de Deus, o que ele encontra para Agostinho? Desolação, tristeza, pecado, vergonha. Então, lembram ontem, comecinho do livro 1, fizesse no Senhor para vós, o nosso coração está inquieto enquanto não voltar para vós. Esse é o tema que volta em todo o livro. Ou seja, longe de Deus, o homem vai estar sempre na inquietude, está sempre buscando, sempre se perdendo, ou como diz Agostinho, longe de Deus, sempre perdendo e gastando a nossa imagem. Então, vocês já pararam para pensar, quando a gente começa a analisar, meditar cada palavra, gastar a imagem, uma coisa que vai se perdendo, alguma coisa que vai perdendo consistência. Aliás, no original latino, fica muito mais evidente isso. Porque Agostinho, ele usa várias metáforas que têm a ver com inconsistência e instabilidade. Ele fala que nesse período ele era como névoa, ele era como água, ou seja, porque não tinha solidez, não tinha estabilidade. Porque o homem só tem estabilidade quando volta para a unidade primeira, quando ele volta para Deus, para ter estabilidade. Longe de Deus, o homem, Agostinho diz, se cinge, ou na metáfora que ele usa, qual que é a palavra? Não é nem escorreguei, mas não é só, tem uma outra palavra técnica que ele usa, agora eu não lembro, que reflete bem esse estado. Então, o Agostinho, nessa época, olha que interessante, ele usa várias palavras da língua latina que tem a ver com inconsistência, com coisa que não tem solidez, com coisa que não tem consistência nenhuma, tipo água, névoa, pântano, ele fala, lodo, percebem? São todos elementos que não têm estabilidade, não têm firmeza. É a perfeita descrição da alma de Agostinho neste período. Tá? Ele prossegue, vamos de novo, seguindo o nosso livro segundo, parágrafo próximo. Né? Aos 16 anos, ele faz essa anotação importante. E o que me dava prazer, se não amar e ser amado? Não é um fato? Todo ser humano busca o quê? Amor. Busca ser amado. Amor aqui no sentido amplo, como autoestima, ser reconhecido. E o Agostinho, nessa época, ele fala o que ele queria. Simplesmente amor. Mas aí ele continua explicando.
porém, não mantinha a justa distância de uma alma a outra, por onde passa a luminosa fronteira do afeto. Vapores, olha a imagem, vapores exalavam da concupiscência lodosa da carne e dos borbotões da puberdade, embaçando e ofuscando meu coração, até já não distinguir entre a limpidez da afeição e a caligem da libido. Uma e outra fermentavam misturadas e arrastavam minha idade frágil entre os penhascos dos desejos e emergiam no sorvedouro das vergonhas. Meu Deus. Mais uma vez, tantas imagens que a gente poderia aqui explorar. Agostinho, aos 16 anos, é um sedento por amor. Busca amor. Mas ele já confessa. Lembrando, é o Agostinho com quase 40 anos fazendo um juízo do Agostinho que tinha 16. Por isso que se entende que vem depois. Quando ele diz, porém eu não mantinha a justa distância de uma alma a outra. Aqui tem um motivo da espiritualidade muito interessante, da espiritualidade agostiniana, que é a ideia do ordo amoris. O homem, para Santo Agostinho, é um ser que ama. Esta é uma definição que ele adota e usa muito. O que é o homem? É os seus amores. Dependendo daquilo que a gente ama, a gente vai ser aquilo que ama. Porque o amor te dá identidade, ele te configura. Se ama as coisas, diz Agostinho, serás coisa. Se amas Deus, não ouso dizê-lo, diz Agostinho, digo com a Escritura, serás Deus. Esse é o ponto para Agostinho. Então, quando ele fala esta justa distância, ou seja, a ideia do ordo amores, de ordenar os nossos afetos, priorizar os nossos afetos. Essa é uma ideia interessantíssima. Ou seja, o que eu amo? Eu priorizo isto que eu amo. É claro que para Agostinho, Deus é sempre em primeiro lugar. O Criador sempre em primeiro lugar. As criaturas vêm depois. Tá? Então, é uma reflexão bem interessante. Chama a atenção aqui, né, dos termos que ele usa, né? Embaçado, embaçar, o vapor, o lodo, a caligem, né? E é como se ele estivesse com o barquinho dele indo para o precipício ou para bater nas rochas, né? Com os desejos. Está falando, os meus desejos eram tantos nessa época que eu quase me bato, né, por causa deles. Bom, prosseguindo. Que é um retrato meio geral da juventude, né, gente? Acho que os 16 Sim. anos. Aliás, Santo Agostinho é um excelente conhecedor da alma humana. Ele faz umas descrições que impressionam. Ou seja, ele conhecia o que move o ser humano, conhecia os desejos mais profundos, conhecia a alma humana, porque se conhecia. Isso. Tá? Esse é o ponto da espiritualidade agostiniana. Que eu me conheça, Senhor, como sou conhecido por ti, conhecedor meu. Ele vai dizer no livro 10 das Confissões. Diz ele, tua cólera redobrava sobre mim, e eu não sabia. O estridor dos grilhões de minha mortalidade ensurdecia-me, e eu ia mais longe de ti. E tu deixavas. Olha que interessante. Agostinho está dizendo, Senhor, tu deixavas que eu me batesse no penhasco. Tu deixavas que eu passasse por tudo isto. Claro, Agostinho faz uma reflexão. Deus permitiu para quê? Para ensinar a ele determinadas verdades. Aliás, para Agostinho, o próprio pecado, ou melhor dizendo, o próprio remordimento pelo pecado, segundo ele, deveria ser para nós o motivo para voltar para Deus. Porque é um sintoma que algo não está bem. É um sintoma desta busca. Mas não dá tempo. E eu ia mais longe de ti, e tu deixavas. Eu me jogava e derramava
e escorria e fervia nas minhas fornicações, e tu calavas. Ó minha tarda alegria! Calavas então, e eu ia ainda mais longe de ti, buscando muitos e muitos germes estéreis da dor, em soberba degradação e lassidão inquieta. Ponto chave. Agostinho está dizendo, longe de Deus, eu me derramava, eu me esparramava nas coisas. Que coisa bonita. E eu me perdia nessas fornicações. Porque para Agostinho, o amor às criaturas é uma espécie de adultério. Ele usa essa categoria de fornicação, que a gente não usa mais, mas ele usa muito esta metáfora para explicar o estágio da vida dele naquele momento. Ele dizia, eu fornicava, por quê? Porque eu amava a criatura em vez do Criador. Porque eu não mantinha na justa medida do amor. Porque Agostinho não conhecia o amor ainda, é um fato, óbvio. Né? Escorria, vejam vocês, me derramava, metáforas da inconsistência, fervia, coisa inconsistente. Ó minha tarde alegria, é o famoso que vai voltar no 10º livro, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde eu te amei. E eu ia ainda mais longe de ti. Pensa no filho pródigo. Ia mais longe de ti. Buscando muitos e muitos germes estéreis da dor. Agostinho está dizendo, eu ia longe só buscar dor. Claro, não sabia. Em soberba degradação e lassidão inquieta. O tema da inquieta. Agostinho era inquieto, intranquilo, buscava nas coisas, se preencher nas coisas, se derramava, se esparramava, como a gente diz hoje, se esbaldava. E se perdia, indo cada vez mais longe do Criador. Tá? O tema da soberba aqui daria só para falar sobre isso o dia inteiro. A soberba é o principal inimigo da vida espiritual para Santo Agostinho. É o pecado arquetípico. Por meio dele, o diabo tornou-se o que é. Por causa dele, o homem pecou. Ou seja, a soberba é esta tentativa do homem de querer ser Deus, de querer igualar Deus, de querer superar Deus. E nós vamos entender quando chegar no roubo das peras. Bom, vamos para frente. Quanto tempo temos? Senão... Não, estamos bem ainda. Temos ainda meia hora. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Frei, essa inquietude, né? Que vai se afastando, vai buscando e nunca encontra, né? Exatamente. Esse é o ponto que Agostinho menciona. Na verdade, assim, né? As confissões é a odisseia de uma alma em busca de estabilidade, de verdade, de amor verdadeiro. Esse é o ponto. Bom, vamos para Confissões 2:6. Na verdade, não sei como é que está dividido no livro de vocês. No meu, né, tem... Eu já abro aqui e já descubro. Pode falar. Que esqueci Até que eu tô anotei com... aqui. Odisseia de uma alma. Nossa, isso é muito... É isso. Isso já é profundo. Exatamente. 4:6. Então, no livrinho, que talvez a maioria de vocês tenha, na página 52, o ponto 6, tá? Vocês vão ver a descrição dele aqui. Quem poderia, então, regrar, ou seja, colocar rédeas? Quem poderia regrar meu tormento e tornar úteis as belezas fugazes dos prazeres mais passageiros, fixando uma meta para as suas seduções, para que os vagalhões da minha idade
desaguassem na praia do casamento. Que interessante. Vamos ler de novo. Quem poderia então regrar meu tormento e tornar úteis as belezas fugazes dos prazeres mais passageiros, fixando uma meta para as suas seduções e para que os vagalhões da minha idade desaguassem na praia do casamento? Olha que metáfora que está dizendo Agostinho. Agostinho está dizendo, olha, aos 16 anos eu estava fervendo de amor, mas não tinha ninguém que me direcionasse. Ninguém que me direcionasse, por exemplo, em direção ao casamento. Os antigos, isso já é de Paulo, né? Que Paulo diz, né, que é melhor casar do que fornicar, não era? Se eu não me engano, uma coisa do gênero. Então, assim, Agostinho é dessa teoria aqui. Está falando assim, olha, ninguém colocou rédeas em mim. Ninguém me direcionou. Vamos ver por quê. Ou quem que poderia ter feito. Quem poderia, se naquelas ondas eu não podia encontrar a paz contida no fim de procriar filhos? Agostinho, já idoso, está com esse pensamento. Como prescreve tua lei? Deus, tu que formas até a progênie de nossa morte e podes impor tua mão clemente para amenizar os espinhos que não existem em teu paraíso? Com efeito, tua onipotência não está longe de nós, mesmo quando estamos longe de ti. Para Agostinho tem um paradoxo. Nós vamos ver aqui para frente. A criatura, por mais que se afaste de Deus, ela ainda é dependente de Deus. Porque, na verdade, todos os pecados que a criatura faz é para se sentir um pouco como Deus. Essa é a grande tese de Agostinho. Todos os pecadores imitam perversamente a Deus. Nós vamos entender daqui para frente. Aguarde. Bom, aqui eu pulo, né, esta parte, não é tão interessante. Eu achei que era a parte que ele falava de santo. Claro, né? Porque eu li a parte errada. Eu ia falar para o senhor, o meu ponto 6 estava bem diferente. Ele fala do pai e da mãe. Exatamente. Desculpa, vamos reler aqui. Eu li número 5, que não tinha muito o que ver. Porém, neste intervalo ocioso, aos 16 anos, livre das aulas em razão das condições familiares, morando com meus pais, o matagal da libido cresceu acima da minha cabeça. Eu gosto dessa tradução. O autor aqui, ele deu realmente vazão ele usou todo o arcabouço retórico que ele tinha para traduzir isso aqui. E não havia mão que o arrancasse. Olha que interessante, né? A metáfora da libido como um matagal que chegou até a cabeça e não tinha ninguém para podar. Tá? Ao contrário, quando meu pai me viu nos banhos púbere e ingressando na inquieta adolescência, o anunciou feliz a minha mãe. O que ele está dizendo aqui? O pai dele foi no banho. Atenção, na antiguidade se ia aos banhos públicos, se tomava banho como qualquer um. Os homens, obviamente, num banho público, as mulheres no lugar para elas. E o pai de Agostinho vê os primeiros sinais da puberdade. E diz assim, nossa, olha mulher, o nosso filho está ficando hominho. Entendeu? A ideia aqui do Agostinho está crescendo já, está ficando hominho. E diz Agostinho o seguinte, anunciou feliz a minha mãe, como se já imaginasse seus netos. Olha como estava apressado. Feliz da ebriedade pela qual este mundo, está dizendo do pai dele, que ficou feliz como um ébrio, como um bêbado, pela qual este mundo se esqueceu de ti, seu Criador, e amou em teu lugar tua criatura. Isso é Paulo, começo dos Romanos. Intoxicado pelo vinho invisível de sua vontade pervertida e voltada para o que é ínfimo. Mas, então, olha o juízo que ele faz sobre o pai. Não é um juízo negativo. Ele fala, meu pai, como todos os pais da época, porque não queria, seja, o pai era
nessa época, o pai de Agostinho não era nem cristão. No final da vida, ele vai se converter, Isso que eu confundi graças a Santa ontem. Mônica. É o pai que é batizado na hora da morte, né? Exatamente. Mas, no peito de minha mãe, não fala quem é, mas já sabemos que é Santa Mônica, tu já começaras a construir teu templo e as fundações de tua santa morada. Ele, ao contrário, era ainda catecúmeno, e isso também era recente. Assim, ela estremeceu de trepidação e tremor. E embora eu ainda não fosse batizado, mesmo assim temeu as vias tortas pelas quais vagueiam os que te voltam as costas e não a face. Agostinho, depois ele segue dizendo, né, explicando que depois a Santa Mônica vai dar conselho para ele. Se vocês leram o texto, vocês vão entender. Para que Agostinho está nesse fervilhar aí de coisas que pelo menos ele não cometa ato ilícito, não se envolva com mulher casada. Na verdade, o que está falando é isso. Entendi. E aí, Agostinho vai dizer que pareceu conselhos de velhas naquela época. Tá? Bom, você foi um pouco da experiência do nosso Agostinho. Bom, gostaria, para nós adiantarmos um pouco, que nós fôssemos lá para O padre, o só te parágrafo... perguntar só te perguntar uma coisa. Quando ele fala que o pai era catecúmeno, não é há pouco? Isso quer dizer que ele já estava num caminho de aprendizado, de catequese? Exatamente, Porque o catecumenato naquele tempo durava a vida inteira. Quer dizer, poderia durar a vida inteira. Vamos dizer assim, é como o nosso católico hoje não praticante. Tá. O que você é? Eu sou catecúmeno, mas eu não tô praticando. Porque assim, você se inscrevia, recebia uma catequese e ficava ali de boa. É você que tinha que pedir depois o batismo. Na quaresma, você dava o teu nome para ser batizado na Páscoa. Tá? Funcionava desse jeito. Mas, enfim, eu podia ficar... Por exemplo, o imperador Constantino ficou catecúmeno até a hora da morte. O pai de Agostinho, a mesma coisa. Agostinho não era batizado nessa época. Tá? Então, é bem pontuado isso. Vamos para o famoso roubo das peiras. Vamos. Tentar entender um pouco esse complexo. Na página 9. Página 9 não. Parágrafo 9, página 55, para quem tem a edição verdinha. Certamente, o roubo é punido por tua lei, Senhor, e pela lei inscrita nos corações dos homens, que nem a iniquidade consegue apagar. Que ladrão, de fato, tolera serenamente outro ladrão? Agostinho está dizendo, a lei de Deus proíbe. A lei natural proíbe o roubo. A prova disso é que nem mesmo um ladrão gosta de ser roubado. A prova disso, que a gente ama a verdade, diz Agostinho em outro texto, é que a gente gosta de enganar, mas ninguém gosta de ser enganado. Ou seja, para dizer que é um desejo natural do coração humano. Nem se ele for rico e o outro compelido pela miséria. Eu também quis cometer um roubo e não o fiz impulsionado por alguma carência, a não ser penúria e fastio de justiça e fartura de iniquidade. Agostinho está dizendo, eu também quis cometer um roubo, mas não por carência, não porque eu precisasse, não porque eu tinha fome, a não ser, ele diz, fome de injustiça, fartura de iniquidade. Olha o jogo de palavras, tá vendo? A carência que implica fome, né? Ele não tinha isso, mas o que ele tinha de sobra era fartura de iniquidade, fastio pela justiça. Tá? Bom, pois roubei algo que tinha em abundância e muito melhor, e não pretendia gozar daquilo que procurava pelo roubo,
mas do próprio roubo e do pecado. Agostinho inverte, depois ele vai fazer uma análise desse roubo. Ele vai dizer, o que me motivou não foi fome, não foi nada, mas foi o desejo do proibido. Aqui é uma coisa interessante. O que me motivou foi aquele sentimento de onipotência, de poder, de potência. Eu vou. Porque ele diz, eu tinha isso. E melhores em casa. Tá? Havia, começa na narrativa, perto de nossa vinha, uma pereira, carregada de frutos pouco convidativos. Nem eram bonitos, tanto pelo aspecto como pelo sabor. Para sacudi-la e espoliá-la, encaminhamos-nos adolescentes acelerados, noite adentro, porque um hábito pernicioso, ficávamos brincando na praça até tarde, os arruaceiros. É os adolescentes de hoje, né? E arrancamos dela uma grande quantidade de frutos, não para nosso banquete, mas para jogá-las aos porcos. Ainda que tenhamos comido alguns, fizemos aquilo pelo prazer do proibido. Eis meu coração, Deus, eis meu coração, de que tiveste piedade no fundo do abismo. Eis meu coração, que te diga agora o que buscava ao ser mal gratuitamente. E se havia outra causa de minha maldade, senão a própria maldade. Era feia, mas eu a amava. Amava perecer, amava minha queda, não aquilo pelo qual caía, mas minha própria queda eu amava. Alma torpe, que abandonando teu baluarte, ia para o extermínio, desejando não algo infame, e sim a própria infâmia. Aqui, Agostinho surpreende, porque ele está falando, existe no coração do ser humano um desejo de onipotência, que é a própria desejo da maldade. Por isso que este texto do roubo das peras, para entendermos melhor ele, eu sugiro que a gente leia um outro episódio da Escritura, que vocês vão entender a proposta de Agostinho. Qual que é? Vocês podem imaginar? O famoso pecado de Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido. Tem uma semelhança com esse texto, e eu vou explicar algumas coisas para vocês, e depois vou ler algumas que eu anotei aqui, que é interessante. Existe uma similaridade entre o roubo das peras praticado por Agostinho e o pecado dos primeiros genitores. Frei Mário, foi proposital? É claro que foi proposital. É claro que Agostinho tinha como motivo de fundo, ele está fazendo uma reflexão sobre o pecado. Elementos parecidos nas duas narrativas. O que nós temos nas duas narrativas, na de Agostinho e naquela do Gênesis? Um elemento natural, que é uma árvore frutífera no meio do jardim. As duas coisas, nos dois relatos. Aquela do Gênesis era a árvore do bem e do mal, que dava o quê? Lembram? Onipotência. Sereis como deuses. Presta atenção nisso. E uma árvore frutífera carregada de peiras, como no caso a narrativa de Agostinho. Tá? Esse é o primeiro elemento. Então, por exemplo, um elemento natural. Uma árvore no meio do jardim que produz fruto. Semelhança. Segunda semelhança. Tanto no Gênesis quanto no texto de Agostinho, tem um mandamento de que é proibido. Agostinho, vocês viram no começo. Certamente, a tua lei proíbe. No Gênesis, Deus proíbe que se coma daquele fruto. A lei humana, inscrita no coração, diz que roubar é pecado da mesma forma. Então, o que nós temos de parecido? Um elemento que foi transgredido. Tá? Terceiro ponto.
uma semelhança na consciência dos infratores. Ou seja, tanto Agostinho quanto Adão tinham consciência da infração. Sabiam que era proibido. Não eram ignorantes da lei. Então, vamos vendo o paralelo. Tá? Claro. E aqui tem uma outra reflexão de Agostinho, que é bem interessante, que, por exemplo, Agostinho fala que Adão não era uma criatura burra. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Adão sabia das consequências. E ele sabia o que ia acontecer se ele fizesse aquilo que ele fez. Por que que ele fez? Eis o drama, eis o problema que Agostinho tenta resolver. Tá? Esse é um elemento. Um quarto elemento que é interessante é o poder da influência das companhias. Agostinho sai à noite com amigos arruaceiros. E ele vai dizer no segundo livro, sozinho não teria feito. Sozinho, Senhor, tu sabes que eu não teria feito. É o poder sedutor das companhias e das amizades. No Gênesis, Adão, né, é interessante, porque Adão e Eva eles são incitados pela serpente. Então tem uma companhia, Adão não está sozinho, tem Eva, tem a serpente, então tem uma influência. A serpente diz, não, vai, come que não dá nada. Os amigos egostistas dizem, sim, vamos fazer, vamos roubar as peras. Percebem a semelhança dos dois relatos? A companhia. E isso para Agostinho é interessantíssimo, porque Agostinho diz que Adão comeu do fruto somente por solidariedade a Eva. E é interessante isso. Por quê? Porque existe uma solidariedade para o mal entre os homens. Agostinho é um psicólogo das multidões. Agostinho diz, quando a gente está na multidão, a gente se transforma. A gente se deixa levar por esta multidão. Esse é o ponto. O poder das companhias, das influências. Nossa, o Frei Mário, a gente pode até lembrar na hora do julgamento de Jesus, quando todo o povo se contamina e se solidariza para escolher Jesus, né? Em vez de Barrabás. Exatamente. Então, para Agostinho diz assim, existia uma ligação, um legame forte entre Adão e Eva. Que de modo que Adão sabia, diz Agostinho, que se comesse do fruto, ele ia sofrer as consequências. Mas por amor a Eva, ele comeu. Porque senão Eva ficaria triste. E ele não queria entristecer a sua companheira. E ele faz uma outra reflexão com um grande personagem da Escritura, que é o Salomão. Salomão não era o mais justo dos homens, justo enquanto capacidade intelectual, sábio. Por que que ele caiu na idolatria? Diz Agostinho. Ele caiu na idolatria no final da vida em solidariedade às suas companheiras, que eram de vários povos. Para dizer o seguinte, Agostinho está falando o seguinte, olha, existe na nossa vida uma influência do outro. O outro nos influencia. Nós fazemos coisas com o outro que sozinho jamais faríamos. E, de fato, isso é um fato da natureza humana. Veja quanta gente que faz cada coisa absurda que sozinho... eu não sei como é que eu fiz. Eu estava com os meus amigos, alguém disse, não, vamos sair beber de madrugada, vamos pegar o carro e vamos meter o louco, como dizem os jovens por aí. Entendeu? Então, assim, é interessante essa reflexão de Agostinho, porque mostra a amizade que existe entre os homens. E, às vezes, Agostinho diz, para não entristecê-los, eu fiz. E Agostinho diz, ó poder, ó amizade sedutora das almas, que faz com que o homem faça o que ele não queria fazer. Nossa, amizade sedutora das almas. Exatamente. Bom, um outro componente parecido é as consequências da transgressão. Eva e
Adão foram expulsos do paraíso, ficaram sujeitos às vicissitudes humanas, como nós sabemos. Agostinho tem uma bela passagem, né, das Confissões, quando ele narra esse pecado, das Confissões não, de uma obra chamada Sobre a Verdadeira Religião, que ele diz assim, né, que por meio dessa transgressão, Adão e Eva passaram da eternidade para a temporalidade, da abundância para a indigência, da estabilidade para a instabilidade, da unidade para a dispersão. Volte no comecinho, lá no segundo livro. Entenderam o jogo aqui, né, de palavras? Um sexto elemento é a Mas figura... sabe, Frei Mário, desculpa, então, essa semelhança é da expulsão deles do paraíso. E onde Isso. que Agostinho se vê aqui no Roubo da Pera, semelhante a isso? Exatamente. Exatamente. Agostinho, ele se vê por quê? Porque a consequência do pecado para Agostinho vai ser tudo isso. Ou seja, ele vai se perder, ele vai se desperder, se despedaçar, se perder nas coisas. Né? Consequência do pecado, consequência de abandonar Deus, deixar-se levar. Né? Tá? O último elemento, né, é a presença do tentador, né, a serpente no Gênesis, e os amigos também no texto de Agostinho. Tá? Bom, por que cargas d'água? Agostinho poderia ter... Né? Ele fez muitos outros pecados. Por que que ele comentou este roubo simples de umas peras? Não é estranho? Podendo, sei lá, falar de todos os pecados que ele fez, ele escolhe falar disso. Porque este, para Agostinho, é um pecado metafórico. É um pecado, aquilo que a gente chama na escritura, na hermenêutica da escritura, que é o pecado de, como a gente explica? Abandonar Deus. De querer ser Deus. Agostinho, nesta época, quer ser Deus. É isso que ele está falando. O meu pecado, Senhor, era querer imitar-te perversamente. Esse era o ponto de Agostinho. Ele queria ser Deus. Ele queria sentir aquela onipotência, aquela força. E isso fica muito claro se nós formos depois no parágrafo 13, já para a gente... onde... E eu vou me ater à tradução esta agora. Porque, olha, como é que está arriscadinha aqui também a minha edição. E um pouco antes ele diz, e agora, Senhor, eu busco o que me seduzia naquele fruto. E ele continua dizendo assim, a soberba, olha que interessante, a arrogância, quer imitar a grandeza, enquanto somente tu és o Deus Altíssimo que está sobre todas as coisas. O que o soberbo faz? Lembram que é imitar Deus. O pecado da onipotência, de querer ser Deus. Só que o pecador não pode ser Deus. Então, como é que ele imita Deus? Por meio da malícia. Por meio da maldade. Sentindo e experimentando aquela sensação de sou o Senhor da minha vida. O pecado de Agostinho aqui era esse. Querer construir uma vida longe de Deus. Daí todas as metáforas do segundo livro, do estar longe, do perder-se. E a ambição, os ambiciosos, o que procuram, senão honras e glórias, enquanto somente tu és digno de ser honrado e glorificado eternamente. É uma tese bem interessante essa. Ou seja, todos os pecados que nós cometemos, nós estamos imitando Deus de modo contrário. Porque nós, olha que interessante, porque nós não somos a excelência, nós não somos os melhores, nós imitamos Deus de forma pervertida, achando que podemos ser. E a crueldade dos poderosos deseja ser temida. Mas quem deve ser temido, senão tu, meu Deus? Ao teu domínio nada pode fugir. Quem o poderia fazer, como e quando? E ele prossegue. E os
carinhos dos voluptuosos, da volúpia. Buscam a reciprocidade do amor, mas nada é mais acariciante do que tua caridade, e nada mais salutar para ser amado que a tua verdade, a mais bela e resplandecente de todas as coisas. Então, assim, no fundo, aquele que quer ser amado, aquele que está caindo na luxúria, aquele que está entregue para as volúpias, ele está buscando preencher um vazio que ele não consegue preencher. Por isso que ele imita Deus. Ele concorre com Deus, querendo chegar naquela grandeza, naquelas qualidades que somente Deus tem. Vocês entenderam qual que é o problema aqui? É muito interessante essa explicação, Agostinho. E é muito profunda. Agostinho está dizendo, o pecador, no fundo, quer ser Deus. E por isso que mesmo fazendo tudo isso, a gente não se afasta nunca de Deus. Agostinho diz, aliás, é a prova de que nós somos sedentos por Deus, somos inquietos, é esses pecados nossos. E prossegue. A curiosidade quer aparentar interesse pela ciência, mas só tu conheces plenamente tudo. Até a ignorância e a incipiência cobrem-se com o manto da simplicidade e da inocência, mas nada é mais simples e mais inocente do que tu. A preguiça parece desejar apenas a tranquilidade, mas que repouso seguro existe fora de ti, Senhor? Lembra? Tema do repouso. A luxúria quer ser chamada de saciedade e abundância, mas só tu és a plenitude. Tu és a fonte suave e inexaurível e incorruptível. A prodigalidade cobre-se com o manto da liberalidade, porém, és tu o mais generoso e doador de todos os bens. Quer dizer, a criatura quer determinadas características, quer uma potência que só Deus pode ter. E por isso Agostinho narra o roubo das peras, porque para ele aquele roubo que para nós é simples e inocente mostra esta tendência dele de já querer ser Deus, ou seja, de querer ser independente, autônomo, construir uma vida fora do influxo da graça de Deus. Este, para Agostinho, é o pecado arquetípico. Agostinho passou todos os outros pecados para falar desse. Não falou dos adultérios que ele cometeu, não falou de nada. Passou tudo sobre silêncio para dar uma ênfase nisso. E é muito interessante. Tá? Aqui, não sei se vocês perceberam, mas nós temos uma lista daquilo que depois vai se transformar nos 7 pecados capitais. Né? Nos pecados capitais e nos quatro temores da alma, né? Que é o temor, que é a tristeza, que é a alegria. Tá? Agostinho tem uma reflexão muito interessante sobre isso. Nunca tinha ouvido falar temores da alma. Uhum. Pecados capitais e temores da alma. Isso, os temores ou afetos da alma, tá? Né? Que são os 4 principais, que é, deixa eu ver se eu lembro. Alegria e tristeza, temor, alegria, tristeza, temor e falta um. São 4. Ou seja, a alma humana é afetada por esses 4 sentimentos. Tá? Uhum. No 14, e aí leio isso daqui, e aí leio mais uma e terminamos por hoje, que já está dando quase 1 hora. É assim que o homem peca, quando se afasta de ti e busca fora de ti a pureza e a limpidez que ele não pode encontrar senão voltando para ti. Todos aqueles que se afastam de ti e contra ti se rebelam, a ti te estão imitando de forma pervertida. Ainda que imitando-te deste modo, mostram que és o Criador do universo e, portanto, que não há para onde nos possamos afastar totalmente de ti. Tá? Ponto. Se nós, para terminarmos, vamos
Depois vocês leem o resto do texto, vocês vão ver aqui ele falando da influência dos amigos. Acredito que eu dei as chaves de leitura para vocês entenderem um pouco melhor o texto. A influência das más companhias é bem interessante. A última coisa que eu vou ler com vocês é próprio número 10, na página 62. Ele termina as confissões voltando-se para Deus de novo. Quem desembaraçará este nó, assim tão complicado e emaranhado? É uma ação indigna. Nela não quero pensar, não a quero analisar. Eu quero a ti, ó justiça, ó inocência, ó beleza, que atrai o olhar dos virtuosos, que em ti se satisfazem sem jamais se saciar. Junto de ti existe paz profunda e vida imperturbável. Um dos desejos da criatura é paz, é a tranquilidade. Lembra que ontem nós líamos o texto que fala da paz, do repouso, da paz eterna. Agostinho, a vida inteira, buscou essa paz. Atenção, paz não é só a ausência de conflitos, mas é uma característica própria existencial do ser humano. Diz ele, quem mergulha em ti, entra no gozo do teu Senhor, citando Mateus. Não terá mais receio e permanecerá sumamente bem no bem supremo. Desandei longe de ti, meu Deus, e na minha adolescência andei errante sem teu apoio, tornando-me para mim mesmo um antro de miséria. Essa tradução tá boa, mas ela deixa a desejar um pouco. Vou ler uma outra para vocês. Tá. Junto de ti há repouso completo e vida imperturbável. Quem entra em ti, entra no gozo de teu Senhor. Porque aqui a ideia própria esta, é entrar em Deus. O verbo, a palavra que Agostinho usa é esta. Para ter vida imperturbável, vida no sossego, na tranquilidade, vida estável, o homem precisa voltar-se para Deus. Lembra? Voltar-se para a unidade primeira da qual ele saiu. Não terá medo e estará otimamente no ótimo. Eu escorri para longe de ti na adolescência. Era essa palavra que eu queria recuperar com vocês. Escorri longe de ti. Lembra? É literal a tradução do autor aqui, por isso que eu gosto dessa. Porque isso Agostinho está falando. Lembra da metáfora da inconsistência? Eu escorri, eu me deslizei para longe de ti. E vaguei. A ideia do vagar, do vagabundear. Meu Deus, vaguei, meu Deus, muito longe de tua estabilidade. Olha que interessante. Ele começa o segundo livro falando da situação dele, da instabilidade e do desejo pela estabilidade de Deus. E ele termina agora lembrando desse nosso desejo. E me tornei para mim mesmo uma região de indigência. Por que eu quero terminar com essa ideia? Porque é uma ideia que remete ao filho pródigo. Ir para longe. No texto, em latim, é muito parecido com uma versão que Agostinho tinha do texto do filho pródigo. Então, ir, perder-se para longe de uma região de indigência, é o que Agostinho está falando. Vocês entenderam aqui? Agostinho é interessante. Eu não quis entrar nesse assunto com vocês para não complicar muito. Mas este segundo livro das Confissões, ele está todo fundamentado muito na filosofia neoplatônica. Esta ideia, por exemplo, do uno, da multiplicidade, é uma ideia filosófica, que Agostinho traduz essa categoria através da ideia do filho pródigo, né, com a qual ele termina o segundo livro. Então, encerrando aqui o nosso segundo livro, né, é um dos livros mais profundos e belos das Confissões de Santo Agostinho. Vocês viram o episódio das peras, que é
para nós uma metáfora dos pecados de Agostinho. Agostinho escolhe este pecado arquetípico para falar, né, desse seu desejo de onipotência, de querer ser Deus, de construir uma vida longe de Deus, separar-se de Deus, sair do Pai. Lembra o filho pródigo? Ah, eu quero fazer as minhas experiências, dar vazão ao meu coração. Agostinho está narrando aqui. Então, no segundo livro, ele mostra como ele está desandando. Tá? A partir do terceiro livro, nós vamos ver já outros aspectos também bem interessantes da vida conturbada, né, do nosso santo. O encontro que ele teve com a filosofia, a desilusão que ele teve com a escritura, com a Bíblia. Aí ele cai na malha dos maniqueus, fica 9 anos nesse grupo, torna-se um materialista. A gente vai ver isso amanhã. Tá? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está aqui para isso, né? Podemos. Nossa, Frei, é muito interessante mesmo esses comparativos que o senhor nos coloca, né, agora para refletir mais, tanto do Gênesis, né, de Adão e Eva, Isso. com essa soberba, com essa vontade do homem ser Deus, como também é lindíssimo essa relação com o filho pródigo, né, desse homem que se afasta, mas do pai também, que está sempre à espera, na proximidade Exatamente. de querê-lo de volta, né? Isso. O pai, o Deus de Agostinho está ali esperando. É Interessante que nas confissões Agostinho fala: tu calavas e rias. isso. O Deus de Agostinho é um Deus que ri. É interessante. Eu imagino Deus, certo? Lá a gente vê a imagem, óbvio que é uma imagem tosca, mas para te entender, né? Deus de braços cruzados, dizendo: Agostinho, olha aí você embaixo aí, tá? Olha o que você está fazendo e tal. E Deus rindo das situações de Agostinho, pra vocês terem uma ideia, né? Esse é um aspecto interessante das confissões, porque ele retoma essa ideia várias vezes. Que Deus calava, Deus permitia, Deus ria dele. Né? É porque Deus sabe que a gente vai voltar. Porque se a Uhum. gente anseia, né, por essas características que é só em Deus, que aí Agostinho vai entendendo que é só em Deus, né? Não é querer ser Deus, mas querer estar comungado em Deus. Esse é o Claro, verdadeiro desejo. porque, Porque nós vamos voltar, aliás, né? eu não expliquei para você, mas assim, o que leva o homem a afastar-se de Deus, para Agostinho, é a soberba. Por isso que ele coloca ali como primeiro pecado. É o pecado arquetípico. É a soberba que quer imitar a grandeza, a excelência de Deus. O soberbo, ele quer ser Deus. Agostinho está dizendo: eu quis ser assim. Qual que é o remédio para a soberba? É a humildade de Cristo. Por isso a teologia agostiniana vai falar muito depois da humildade do verbo. Ele, no livro 7, ele fala: eu desconhecia o caminho da humildade do teu filho. Eu desconhecia que para chegar a ti, eu tinha que ir por ele. Esse é um ponto nevrálgico. Ou seja, no início do drama do ser humano, está sempre uma inveja. Inveja não, desculpa, uma soberba. É o que foi, se a gente for preparar para pensar, Agostinho, com toda a tradição da igreja, vai explicar assim a queda dos anjos. Né? Quem que era o famoso Lúcifer, né? O anjo de luz? Era um anjo belo, bonito, que um dia amou mais a si mesmo do que o Criador. Gostou mais de suas prerrogativas, de seus talentos, de seus dons, e não retribuiu ao Criador por ele, mas disse assim: quer saber de uma coisa? Eu sou bonito, eu sou belo, eu sou o mais esplendoroso de todos os anjos de Deus. Eu não vou me submeter mais ao Criador. E aí foi precipitado, né, por soberba. Então, o que é a soberba, Agostinho diz? É um amor depravado pela própria excelência. A soberba, a arrogância é sinônimo, tá? Ou seja, o soberbo, ele ama demais a si mesmo. Suas prerrogativas, seus dons, suas coisas. Esse é o soberbo. A gente pode até pensar que era o pecado que ia caindo o irmão do filho pródigo. De não aceitar o irmão de volta. Exatamente. Exatamente. Pode ser feita esta leitura. Aliás, naquela parábola nós lemos de forma muito errada, né? Porque nós focamos no filho pródigo.
Porque todos nós somos um pouco como o filho pródigo, né? Mas o centro da parábola é o pai. Né? O centro da parábola é o pai, que é o pai misericordioso. E é importante também o filho mais velho. O filho mais velho é a personificação dos fariseus, que não entendem o dom da graça. Por quê? Porque é o filho mais velho que diz, mas olha, eu estou sempre com você, eu nunca desobedeci uma ordem dos fariseus. Eu sou perfeito, sou bom, sou justo, eu cumpro os mandamentos, eu cumpro os preceitos. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano, como os outros homens. Isto é soberba. Percebem? É você se glorificar, é você amar teus dons, amar tuas excelências, mais do que Deus. Né? Esse é o problema. Então, assim, no início de tudo, para Agostinho, tem esse movimento. Em vez do homem viver, porque Agostinho tem uma outra ideia que é interessante, a conversão. A conversão. Conversão é isso. O homem, para ter o ser, ele tem que viver sempre converso para Deus. Sempre focado em Deus. O que faz a soberba? Faz com que o homem faça esse movimento inverso de voltar para si. Amar suas qualidades, dons, prerrogativas. E esquecer do Criador. Então, esse é o ponto. E saber, né, Frei, que só na união que realmente a gente pode estar no Pai, né? Exato. Precisa estar em união com o É o irmão. tema do Agostinho, né? O tema do repouso, da estabilidade. Só vamos só vamos parar este processo de perder-se, de desperder-se nas coisas, de esparramar-se nas coisas, de perder a unidade e tantas outras ideias que podemos dizer, quando a gente voltar para a unidade, quando a gente voltar para a estabilidade, para o baluarte que é Deus, a rocha firme. Né? Então, assim, todo momento é isso. A ideia de Agostinho é essa. Com Deus, firmeza, solidez, estabilidade. Sem Deus, fraqueza, debilidade, multiplicidade, dispersão, inquietude, pecado. Veja quanto que a gente pode aprender de um texto. Muito bom, Frei. Muito E bom, muito amanhã bom. nos deparamos com o livro 3 e talvez o livro 3 ele é bem curtinho, viu? Olha, bem conduzido, Frei. Muito que bom, bom. o professor gostou. Muito bom. Nossa, é um norte para nós. Precisamos de um guia mesmo para ler. Augustinho, como disse o Frei lá no começo. Que Sim, bom. E é claro que aqui eu tenho que passar de escolher, mas interessante seria ler. Ler e explicar, porque tem muita coisa. Mas nós vamos fazendo, como o senhor falou, vamos marcando mais. E cada vez a gente se atenta a um ponto. Né? Aqui a gente dá uma ideia geral nesses 4 dias e depois a gente pode marcar outras lives para se aprofundar mais em um tema. Exatamente. A gente pode falar para o pessoal, né? Leia de modo antecipado, ou leia isso, ou leia o livro primeiro, todo, depois traga dúvidas para a gente conversar, que daí eu vou explicando, sem dúvida. É isso mesmo. Mas é bem o que a tia Cília está falando. Primeiro a gente precisa mastigar, digerir isso para até conseguir fazer pergunta, porque na dá. verdade, o ideal é isso. É a gente ter um tempo para pegar essas expressões, porque é um livro para meditação, né? Sim. Não é um livro para entretenimento, é um livro para formação. Para formação, né? Não só intelectual, mas da vontade. Eu sempre digo, tentar trilhar o caminho de um grande pensador, como Agostinho, é chegar nesse ponto. Beleza? Beleza, Frei, excelente. Beleza sempre nova. Beleza sempre nova. Beleza sempre antiga e sempre nova. Muito lindo, muito lindo. Frei, muito obrigada. Todo mundo aqui agradecendo demais. E é muito bom saber que amanhã nós ainda continuaremos, né? Isso é uma alegria para nós. Muito obrigada, viu, Frei? E pedimos sua bênção, então, para encerrar esse momento. Então, tá bom. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus, que é rico em amor e misericórdia, enviou Jesus Cristo ao mundo, a fonte de todas as bênçãos, pela intercessão de Santo Agostinho. Abençoe todos nós, as nossas famílias, os nossos projetos, e de modo especial abençoe o projeto
Deus convida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor, que Ele sempre nos acompanhe. Amém, Frei. Olha, ele abençoa, viu, gente? Vou contar uma particularidade que é até um testemunho. Minha filha foi prestar o vestibular, era o vestibular da FUVEST, então ela estava mais ansiosa, nervosa. E aconteceu do local da prova dela ser ao lado da igreja de Santo Agostinho, aqui em São Paulo. E nós chegamos um pouco cedo e ela falou, mãe, para o carro um pouco, eu não quero descer já, vamos ficar um pouco conversando? Falei, filha, então o lugar que a gente pode parar aqui, ninguém vai incomodar a gente, é em frente à igreja de Santo Agostinho. Padre, eu parei naquela vaga que é em frente mesmo, que você olha ali, vê Santo Agostinho, vê o sacrário. Falei, filha, aqui é o melhor lugar. E olha, você vai fazer prova, Santo Agostinho sempre tão inteligente, usou a inteligência dele, né, sempre para contra Deus, para ficar calmo. Vamos rezar para Santo Agostinho. E foi ótimo, ó, rezamos, foi uma bênção estar ali. No final ela teve êxito ainda no vestibular. Então, ele ajuda os projetos, com certeza. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Então, muito obrigada, Frei. É uma alegria estarmos juntos. Então, uma boa noite, bom descanso. E até amanhã com o nosso livro 3 e o livro 4. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos os dois, tá bom? Amém. Tchau, gente. Tchau, Frei. Fique com Deus. Até Tchau, mais. pessoal. Boa noite.